Ser diferente é um crime? Parece que sim. Pelo menos para a maioria das pessoas que conhece aquele menino que nasceu com asas no lugar dos braços, o menino de asas, porém, não se deixe intimidar. Vai fazer de tudo para vencer a rejeição. Nessa luta, além do preconceito, ele pode descobrir também a amizade e o amor. Acompanhe essa história fantástica. De novela, O Menino de Asas. Capítulo de hoje, o primeiro dia de aula. Quando o menino de asas nasceu, a mãe ficou muito triste, mas o pai, que era camponês, consolou-a dizendo: Há de ser obra de Deus, mulher. Ele sabe o que faz. A mulher logo consolou-se daquela aflição e até viu no estranho acontecimento um desígnio divino. Outros filhos não tinham lavrador. Assim, menino de asas ia crescendo sem causar estranheza em casa, até que, aos 7 anos, foi mandado à escola no povoado vizinho. Era seu primeiro dia de aula. Na rua, as pessoas olhavam-no perplexas e cochichavam, dando risadinhas dissimuladas. Menino de asas começava a perceber que era ele o motivo da curiosidade. Primeiro ficou orgulhoso e até abria suas belas asas brancas, muito ancho delas. Mas quando o pai deixou-o sozinho, por um momento, e o povoado em peso que se aglomerava em frente à escola, entrou a rir-se dele. Foi perdendo o natural orgulho. Cabisbaixo, asas derrotadas, murchas de vergonha, ouviu o pai. Desperdisse o professor ordenar-lhe. Cabisbaixo, asas derrotadas, murchas de vergonha, ouviu o pai se despedir. O professor ordenou que o seguisse. Lá dentro, o mestre fez as apresentações. Este é um novo aluno. Tem asas em vez de braços, mas é um bom menino. Os companheiros responderam em coro: Seja bem-vindo! O menino de asas logo recobrou a alegria. Na hora do recreio, as crianças cercaram-no. Crivaram-no de perguntas. Tem asas? E é bom voar? Verdade o que o professor disse na aula? Que na estratosfera era impossível respirar? Sentindo a cordialidade dos companheiros, menino de asas ficou tão à vontade que começou a contar lorotas. À tardinha, quando voou para casa, menino de asas ia tão feliz que antes de pegar altura, como o pai lhe recomendará, descreveu longos círculos sobre a vila, numa saudação, e até pousou no campanário da igreja, espantando o bando de pombos que olhavam meio aflitos. Aquela estranha mistura de gente e pássaro escanchava tranquilamente da viga do sino grande. Na hora do jantar, menino de asas contou ao pai: A escola era ótima, jamais vou perder uma aula. Ir à escola é tão bom como voar sobre a floresta. No dia seguinte, menino de asas retornou da escola tão triste que se esquecerá de fazer uso das asas. Caminhava desajeitadamente na areia quente como um pássaro esquisito. Contou que nenhuma criança comparecerá à aula. Ficará sozinho na classe, alisando com a ponta das asas os bancos solitários. O professor também estava triste, nem lhe tomará a lição. Vá para o recreio. E o recreio era o mesmo deserto de crianças. Não aguentando a solidão, começará a chorar pedindo para voltar para casa. Por que os outros meninos não vieram à aula? Eu fiz alguma coisa para eles? É feriado. Vai para casa. À noite vou dar um pulinho à casa de seu pai. Preciso ter uma conversa com ele. Depois do jantar, que foi calado e comprido, chegou o professor. Pediu ao pai camponês que mandasse o filho lá para dentro e contou. O menino de asas não pode mais voltar à escola. A vila em peso impulsará-lhe o dilema: ensinar exclusivamente aos seus filhos, que eram a maioria, ou ao menino de asas, que era a exceção. Na véspera, houve vários acidentes na vila, fiadas no exemplo de menino de asas. As crianças tentavam levantar voo e se machucavam, algumas seriamente. O filho do juiz quebrou a perna. O do barbeiro foi levado a outra vila, com suspeita de ter partido 2 costelas. Numa palavra, a vila me disse para eu escolher entre lecionar aos meninos que usavam pés ao único menino que usavam asas. Misturá-los, e não era impossível. Não há nenhum jeito a dar, senhor mestre? Perguntou a mãe. Sim, mas não é sugestão minha não. É dos pais dos meninos que usavam pés. Ué, Perguntou o pai.
agarrando-se àquela esperança. Que os pais de menino de asas consistam em operá-lo, que suas asas sejam cortadas. Cortar as asas de meu filho? Milagre de Deus? As lindas asas de meu filho? Nunca. O professor respondeu que assim também pensava. Estava até aliviado, porque a mãe de menino de asas não concordava com a malvadeza. É crime cortar asas tão lindas, até de pássaro, quanto mais de menino. Assim estava cumprida sua missão, e ia embora. O pai de menino de asas segurou pela gola, argumentou. Senhor mestre, ensine meu filho a ler. Ele não deve apenas voar. Tem que usar os pés como os outros, já que vai viver no mundo que só sabe fazer um dos pés. Senhor mestre, venha a cada dia à minha cabana depois da aula, para ensinar meu filho a ler. E toda manhã e toda tarde levarei à sua casa um cesto de coisa que eu extrair da terra. É possível que o professor tenha aceitado a proposta por interesse. Seus 4 filhos, que usavam pés, estavam crescendo, careciam de comida. Mas também é possível que ele aceitasse a incumbência com a pena do menino de asas.